Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo que eu trouxe para vocês. E hoje nesse vídeo eu vou abordar uma enquete que eu abri no grupo de curso dos meus alunos. Então se você está assistindo esse vídeo e não está no grupo, eu vou deixar o link na descrição para você poder participar desse grupo, que é por lá que eu falo sobre os meus cursos, crio condições especiais e faço conteúdo principalmente para você. Ou seja, lá tem conteúdos exclusivos sobre educação física, sobre treinamento, sobre prescrição de treino, biomecânica e muito mais. Então, nessa aula de hoje, eu vou abordar a melhor condição para hipertrofia. Isso falando sobre treinamento, beleza? Bom, a gente sabe que a hipertrofia ela é multifatorial, ela depende de diversos fatores. Como exemplo, tensão mecânica, estresse metabólico, dano muscular, proximidade até a falha, volume, carga, descanso, nível de proteína, alimentação, ou seja, depende de vários fatores para que a hipertrofia realmente aconteça, ok? Então, nessa enquete que eu coloquei no grupo, eu dei apenas 3 opções, ou seja, num cenário hipotético sobre treinamento, qual dessas 3 opções irá ser mais favorável para hipertrofia. Então vamos lá? A enquete foi essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Qual a melhor condição para hipertrofia? Das opções abaixo. Trabalhar exercício com maior amplitude? Teve 0 votos. Trabalhar com mais tempo sob tensão? 14 votos. E trabalhar em comprimento alongado? Teve 5 votos. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui no comentário para ver se você sabe. A opção que está correta é a opção número 3, trabalhar em comprimento alongado. Então fica até o final dessa aula para você entender o porquê essa opção é a correta e clique em seguir para ajudar seu professor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e comenta qual tipo de conteúdo você mais quer. Então vamos lá, vamos entender esse raciocínio, porquê que treinar em comprimento alongado seria o melhor fator para hipertrofia muscular, no que diz respeito ao treino, tá bom? O princípio da hipertrofia, qual que é o princípio? Tensão mecânica. O principal estímulo para a hipertrofia é a tensão mecânica aplicada às fibras musculares. Conceito central, né, dentro do mecanismo tension, né? Mechanical tension, tensão mecânica. Ou seja, preste bem atenção nisso, isso é forte. Quanto maior a tensão efetiva sobre a fibra, maior tende a ser o sinal anabólico. Ou seja, maior a tensão efetiva, pessoal, grava muito bem essa parte aqui. Ou seja, mas a questão é, qual a posição do músculo que essa tensão vai gerar um estímulo hipertrófico? Vamos dar uma analisada aqui. A opção número 1 que eu coloquei na enquete, maior amplitude de movimento, ou seja, treinar com grande amplitude é positivo, por quê? Não é porque não foi a principal que não deixa de ser uma coisa positiva, tá bom? Deixa que fique bem claro isso. Treinar com amplitude maior, você recruta mais fibras, você gera mais trabalho mecânico, aumenta o estímulo global como um todo, a parte medial, proximal, talvez a distal ou talvez nem tanto. Porém, a amplitude por si só não garante um maior estímulo hipertrófico. O que significa? Porque o músculo pode passar rapidamente pela região mais estimulante, ou seja, talvez a região que o músculo mais vai ter torque, mais vai exigir força daquele músculo, talvez ele passe rapidamente pelaquela fase daquele movimento. Ou seja, a amplitude ajuda, é muito bom, é válido, não estou desmerecendo a amplitude, porém é necessário um fator mais determinante. Eu trouxe aqui para exemplificar o rosca direta. O rosca direta feito entre 0 graus a 50, né, aqui o bonequinho, o braço todo estendido até a metade mais ou menos, vai ser onde que ele mais vai ter torque, mais vai exigir força e vai ter um maior estímulo hipertrófico. De 80 graus a 130, quase não vai ter torque, ou seja, o músculo quase não vai fazer força, né? E vai ter uma hipertrofia mínima. Ou seja, não adianta você fazer o rosca direta com essa amplitude total, ou seja, você trabalhar mais amplitude se
essa amplitude não foi eficaz, ok? Então, dentro desses 3 fatores, a amplitude já perde por esse fato. Não adianta ter amplitude se ela não for levada para o local certo. Tudo bem por aí? Vamos para a segunda opção. Maior tempo sob tensão. O conceito de time under tension sugere que quanto mais tempo o músculo permaneça contraído, maior o estímulo. Muito tempo atrás, a gente achava que quando você fazia o exercício muito mais lento, a hipertrofia era muito maior. A gente sabe sim que a gente precisa ter uma cadência controlada para ter contração muscular, para ter conexão mente e músculo, porém, só diminuir a cadência não significa que você vai ter mais hipertrofia. A literatura mais recente nos mostra que aumentar o tempo de execução sem aumentar a tensão não gera hipertrofia superior. Muitas das vezes apenas reduz a carga. Tempo sob tensão isolado não é o principal driver para hipertrofia, ou seja, não é o principal fator. A gente viu que a amplitude em excesso, sem levar o músculo ao estresse correto, não é eficaz. Do mesmo jeito que é você manter o músculo mais tempo sob tensão, se não for uma tensão eficaz, se não for na fase correta do movimento. Então, a tensão mecânica ela é importante para a hipertrofia, tá? Não vamos descartar ela, porém, não vai ser o principal fator. Eu diria que talvez fiquem em último aí nesse critério das 3 opções. Vamos para a opção número 3. Se você ficou até aqui e está gostando do vídeo, por favor, curta, comenta qual tipo de conteúdo você quer, se inscreva no canal do seu prof e vamos lá. Condição número 3, trabalhar em comprimento alongado. É diferente de trabalhar o músculo só alongado, é um comprimento alongado, tá? Preste muita atenção nisso aí. Aqui entra um conceito muito relevante da fisiologia muscular, hipertrofia em posição alongada. Quando o músculo está em posição alongada, sob carga principalmente, acontecem algumas coisas bem importantes. Primeira, maior tensão passiva, pessoal, presta atenção. Independente de você estar movimentando, só de você estar segurando a carga em um músculo com um comprimento alongado, a tensão passiva já vai estar sendo trabalhada nesse músculo, coisa que não estaria em outras circunstâncias, não estaria sendo trabalhada. Vai ter um maior recrutamento de fibras, um maior estímulo hipertrófico distal, tá? Tem muitos exercícios que a parte proximal e medial tem uma boa hipertrofia, mas a parte distal nem tanto. A gente vê isso na cadeira extensora. Quando a gente muda a flexão do quadril na cadeira extensora, a gente aumenta a hipertrofia do reto femoral, principalmente a parte mais distal, A parte proximal também aumenta, mas a parte distal aumenta bem mais. Se você quer que eu traga uma explicação sobre a cadeira extensora no ângulo de 40 graus, só você comentar aqui que eu trago esse vídeo para vocês. E estudos mostram maior crescimento em regiões específicas quando o treino enfatiza a posição alongada. Uma maior sinalização anabólica também acontece nesse cenário. Então vamos lá. Vamos para uma conclusão lógica. Se tivermos que escolher apenas um fator predominante, eu diria que primeiro vem treinar em comprimento alongado. Em segundo lugar, maior amplitude de movimento. Por quê? Porque essa maior amplitude ali, inconsequentemente, ela vai favorecer que você chegue num comprimento alongado. Talvez você chegue, talvez não. Porém, só de ter uma amplitude maior, talvez você vai alcançar esse fator de comprimento alongado sem saber, beleza? E o terceiro lugar, maior tempo sob tensão. Lembrando mais uma vez, os 3 fatores são importantes, não estou descartando nenhum dos 3, tá bom? Não estou falando que não precisa ter tensão contínua ou tensão a longo tempo, não estou falando que não precisa ter amplitude, mas nesse conceito aqui, o músculo alongado vai ter um estímulo hipertrófico melhor. Por quê? A amplitude aumenta a exposição ao alongamento, tempo sob tensão ele é bom, mas não garante alta tensão mecânica, e uma posição alongada combina alta tensão ativa mais uma tensão passiva. Uma outra coisa que justifica o tempo sob tensão é o método Cluster 7,
Ele é um método que você faz 3 a 4 repetições, para de 30 segundos ao minuto, faz 3 a 4 repetições novamente, ou seja, você faz esse descanso entre as séries 2 ou 3 vezes. Você não vai ter um tempo sob tensão contínuo, você vai ter pausas, porém vai favorecer que você pegue cargas altas, ou seja, esse alto estímulo com cargas vai fazer com que a hipertrofia aconteça. Então, isso é mais um fator que justifica aí que o tempo sob tensão não é o principal fator para hipertrofia, tá bom? Ah, Gabriel, mas eu não concordo, né, com isso, com seus critérios, de onde que você tirou essa lógica. Então aqui eu vou trazer para vocês, é só você pausar esse vídeo, tirar uma print, 3 artigos que vai explicar cada um desses fatores. O primeiro artigo vai falar sobre a maior amplitude, o segundo sobre maior tempo sob tensão e o terceiro que vai falar sobre trabalhar em comprimento alongado. Então, lê esses artigos, tire suas próprias conclusões. Isso que eu acabei de explicar para vocês nessa aula não é uma regra, tá? É um conceito de prioridade que eu criei baseado na minha opinião, baseado no que eu já estudei. Ou seja, simplificando mais uma vez, os 3 fatores são importantes. Se possível, combine os 3, alto tempo de tensão, muita amplitude, músculo alongado. E se você gostou dessa aula, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.